E hoje eu descobri que não é podcast. Podcast é quando é gravado. No nosso caso é live. Programa e live. Programa como chamava-se no rádio, na TV, e live nas redes sociais. Temos dois convidados muito especiais, Ângelo Lorenzini e Elias Baber. E mais dois convidados muito especiais, Dura Ferrer e Adilson Ribeiro. Vai ser uma festa, já está uma festa, uma falação, uma euforia. Adilson trouxe bolo, a Vânia o deixou aqui, depois ela também volta para participar um pouco. Antes de começar, já começando... A Dura trouxe água mineral divina. Água mineral divina. Quero dizer que começamos o dia com uma boa notícia, o doutor Elias vai falar daqui a pouco a respeito do ex-prefeito, por 3 vezes, Péricles Oliveira de Paula, e fazer um agradecimento público, né? Já fiz várias vezes. Graças a Dura, eu fiquei na Redentor durante 10 anos. Eu já conheci o doutor Heitor, mas ela me apresentou a Luiz Adriana Cláudia Boechat, e lá eu fiquei com várias funções, e eu tenho muito orgulho de ter passado, assim como tenho de ter passado pelo NIG. Obrigado, Dura. Foi a senhora que me apresentou, foi a senhora que me orientou como vestir-me, e até hoje eu me visto como a senhora diz em certas ocasiões. Então, primeiro vamos com os nossos apresentadores fixos, o Ângelo Lorenzini e o Elias Baber. Tanto faz a ordem aí dos tratores, não altera o viaduto. Bom dia, amigo do Estúdio 1, bom dia, Dura, bom dia, Nina, Adilson, Elias Baber, nosso contra-regra ali. Né, agente secreto. Nosso Carlos. Nosso agente secreto. Bom dia, Itaperuna, bom dia, Rio, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Bom dia. Bom dia, alô, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia. Alô, Dura, alô, Ângelo e Nino e o nosso convidado, o homem da comunicação, Adilson Ribeiro. Então sejam bem-vindos a todos e Deus abençoe a todos nessa hora de muita luta para todos nós. Ô Dura, por favor, de uma maneira sucinta, o que você fez na vida como graduação, os seus vários cursos, como é que a senhora se define, se apresenta? Eu sei que a senhora é uma excelente psicóloga, empresarial inclusive. Por favor, a sua apresentação para os nossos... Chega mais perto um pouquinho, né? Esse microfone bonito. Bom dia a todos. A minha formação, minha graduação em psicologia, no começo da psicologia, porque eu me formei em 75, então vão lá 49 anos dentro da profissão, que eu digo minha amada profissão, onde através dela eu tive todo um crescimento. E fui empresária, chego em Itaperuna através da minha empresa chamada Adapta, para prestar serviço dentro da Leite e Glória, e a minha trajetória foi de uma mulher que saiu do interior de São Paulo, foi para o Rio, né, ser criada por uma tia para poder ter instrução, porque nas condições que eu nasci eu não teria. Aproveitei a oportunidade e cresci através da educação. Então, foi a minha formação que me fez chegar aonde estou. Então, como mulher, nascida em 1949, esse ano eu completo 75 anos. Sério? 75 anos. Tenho uma trajetória de conquista e me sinto muito feliz. E hoje, a minha missão em termos de mercado é trazer novos psicólogos, orientar, eu gosto de orientar jovens. Estou numa fase muito feliz da minha vida, que eu estou podendo orientar bastante os jovens. E sou mãe, né? 2 filhas, uma que está com 45, outra com 43 anos, 4 netos. As minhas filhas, a minha primeira filha é hoje gerente de... diretora de pessoas de uma multinacional. A minha outra filha é médica, começou como médica veterinária, hoje é médica e está em Rio das Ostras. A minha primeira diretora de pessoas está em Juiz de Fora. Então, essa é a minha linda história. As minhas filhas são mulheres extremamente dedicadas também, e dentro da minha trajetória de vida... Caiu uma folha de jornal ali, gente. Deixa ela continuar. Dentro da minha trajetória de vida, eu comecei como psicóloga industrial, psicologia industrial, em 1976, que hoje é a Psicologia Organizacional do Trabalho. Depois eu tive minhas empresas e fui para a área clínica, fui para a área institucional, professora da Redentor, da Uniredentor até 2022, e hoje eu atuo
como na área de consultoria empresarial, na área de organização de trabalho, além de consultório na Concrelagos. Muito bem, Dura. Caiu uma folha de jornal e quando cai assim distrai a gente mesmo, por isso que eu fiz essa interferência para que as pessoas percebessem que foi um objeto que caiu, que é normal em qualquer lugar. Não, o cair é importante, é que rapidamente a coisa aconteceu. Não é? Levantar-se é mais ainda, né? Acho que descontraiu também, de repente sim, uma sim. caída nos descontrai, né? E agora, para apresentar-se, ele que é jornalista formado recentemente, depois de ter sido um radialista de muito sucesso, ele enveredou pelo caminho da comunicação digital, foi o blog que mais deu certo em Itapiruna. Não tenho nenhuma constrangimento de falar que é o maior comunicador que eu conheço vivo, e o fato dele ter se formado em jornalismo depois de tantos anos dentro da estrada mostra humildade e vontade de aprender. Mas quem vai falar mais um pouquinho sobre ele é o Adilson Ribeiro, e em seguida nós vamos ouvir o Dr. Elias trazer a boa notícia do dia. Oi, gente, bom dia para você que nos acompanha pela Rádio 104 FM, um grande abraço para o Lucas, para a Aline Fernandes aí da Rádio 104, pioneira na radiodifusão comunitária aqui na nossa região, uma rádio que faz muito sucesso. Alô, Aline, me convida para voltar ao seu programa. Quando eu estive aí, eu estava pensando se seria ou não pré-candidato a prefeito, e já estou pré-candidato a prefeito, então preciso voltar aí para a gente atualizar. Bom, eu comecei na comunicação muito cedo, por volta dos 8 anos de idade, no parque de diversões dos meus pais. Eu estava substituindo um locutor. Aí, mas antes disso, o Moacir Filho, proprietário da 103, trabalhava no parque de diversões dos meus pais, empurrando o cavalinho. Naquela época o carrossel não era motorizado, isso é bem antigo, né? Ele empurrava lá os cavalinhos no carrossel e meu pai colocou ele para fazer locução. Eu fiquei muito enciumado, porque, por incrível que pareça, eu já fui mais baixo que o Moacir. Eu ficava tirando o Moacir da frente do microfone, naquela época, em 1968, e botava um caixote para eu falar no microfone, até que um dia o Moacir não pôde ir, eu entrei falando. Aí virei locutor ali ainda em criança, mais tarde vim para a Rádio Itaperuna em 1976, comecei na rádio em 1977, e aí da Rádio Itaperuna estive na Rádio Muriaé, na Rádio Cabo Frio, estive na 98 FM do Sistema Globo de Rádio, na Manchete FM e em várias rádios aqui em Itaperuna, e com o advento aí da internet, das redes sociais, acabei virando blogueiro e faço jornalismo há mais de 40 anos e me formei recentemente em jornalismo, cursei uma faculdade para que eu possa ter cada vez mais segurança dentro do meu trabalho e aumentar a margem de acerto, né? 100% de acerto a gente não consegue, eu acho que não, mas quanto maior for a margem, melhor. E acabei também, por força da minha profissão, principalmente devido à minha passagem pelo Rádio AM, ficando muito próximo do povo, né? Acabei fazendo aquele jornalismo de prestação de serviço que acabou me empurrando para a política. Esse contato diário na rádio com o povo acabou me empurrando para a política e hoje estou pré-candidato a prefeito. Doutor Elias Meiber, a notícia boa do dia para começar e depois a senhor fica à vontade, lógico. Fizemos o contato com o doutor Eugênio Carlos, o diretor-geral do Hospital São José do Avaí, e ele nos informou que esteve no quarto com o doutor Pérez, que ele está passando bem e que dentro do possível vai sair um boletim informando a situação clínica dele. Sugestão do senhor, o boletim, inclusive. Obrigado. Fazer um registro sobre o doutor Elias, que eu conheço muita gente de Itapiruna, e uma coisa que eu tenho observado nessa convivência diária que passou a ser, eu conheci o doutor Elias de nome, e pessoalmente, oi, como é que é, mas conhecer, para isso é preciso conviver. Como convivi com o Adilson Ribeiro na Manchete, na Itapiruna, convivi com a Dura na Redentor, com o Ângelo na Unig, então aí você conhece um pouco mais. E o doutor Elias, eu tenho prestado atenção nas qualidades dele, e uma coisa interessante é que ele liga para qualquer pessoa, seja situação, oposição, seja político no comando ou não, e elas respondem na hora, quando não respondem, daí 1 minuto. Isso, poucas pessoas têm essa capacidade, esse prestígio. Parabéns, doutor. O senhor se mantém jovem
E a juventude, como eu observei na Dura, ela é uma característica de energia. A aparência, a idade, isso não conta. O que conta é essa vontade. Vocês dois têm isso. E eu, Adilson e o Ângelo estamos caminhando para isso. Ângelo, agora é contigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Adilson, né, e para a Dura. Primeiro, né, para... Já começa Dura. O tiroteio. Exato, não. Não é o tiroteio, não. Dura, qual a importância da psicologia na política? Bom, vamos lá, trazer política. Né? Eu estou rindo porque ela pediu para não falar em política. Pois é. O que é a psicologia na política? Hoje já tem vários profissionais se dedicando a esse tipo de comportamento, não é? Quando a gente fala em psicologia, a gente fala de comportamento. Então, a psicologia é a ciência do comportamento. Então, quando você trabalhar fizer um trabalho com os políticos ligados à área de comportamento, nós teremos maior qualidade. Né? Hoje tem muitas pessoas que estão perdidas, que não sabem nem quem são, mas que resolveram se engajar numa área política porque está na mídia, está acontecendo, está na moda, e não é bem assim. Né? Quando a gente fala em política, a gente tem que falar em habilidades. E nem todos nós temos habilidades para estar nesse lugar. Então, nós temos pessoas que estão ocupando cargos não de forma eficiente, porque não tem habilidade, mas disseram para ele que teria. E aí começam os fracassos, começa ele falar coisas que ele não tem conteúdo. Foi uma das razões que eu falei para você, Ângelo, doutor Elias, e para todos aqui, para o Adilson e para o Nino, eu não sou uma conhecedora profunda de política, também, o que eu for falar vai ser muito raso, iguais as pessoas que estão falando, muito raso. Então, a gente tem que estudar. Então, vamos estudar, vamos trabalhar o comportamento das pessoas, desenvolver essas pessoas para que elas possam entender qual o lugar delas. Você me deu um gancho aí, quando você falou em habilidade, né? Então, qual a importância da psicologia num profissional, por exemplo, um piloto de Fórmula 1? Ele vive sob uma pressão louca. O jogador de futebol, sim, né? O estudante. Sim. A parte dele, todas, onde você vai trabalhar, normalmente é feito um teste para ver se ele consegue aquela pressão, lidar com aquela pressão, com o novo que aparece, porque o piloto, toda hora tem um novo, onde ele vai ter que ter uma reação diante daquilo. Tem pessoas que não têm, né? Então, tem pessoas que já têm, sob pressão, quanto mais sob pressão, mais ela produz. Outras pessoas não. Sim, mas quando ele está sob pressão, né, um piloto, vamos no piloto que a gente está aí, no piloto de Fórmula 1, se destacou lá na Fórmula 3, Fórmula 2, aí ele chega na Fórmula 1. Né? É o cara, foi campeão da 1, da 2, aliás, da 3, da 2, chegou na Fórmula 1, né, vai para uma escuderia de ponta, Ferrari, Mercedes, né, Red Bull, essas coisas todas, né, e chega ali murcha. Claro, porque talvez a habilidade dele fosse só até aquele lugar, não sobre esse lugar. Fórmula 1, você precisa ter uma resistência emocional. Sim, mas muito a psicologia grande. ajuda, a pergunta é, a psicologia ajuda até onde? Trabalhar, psicologia é uma ciência. Então, é necessário que você trabalhe esse sujeito. E, às vezes, ele não tem habilidade. Além do mais, tem muita cobrança. Nem todos conseguem trabalhar. Fórmula 1, o nosso querido Ayrton Senna, chegou um ponto que ele já não estava suportando mais aquela pressão. Mas ele foi campeão. Ele se adoeceu. E ali, sob a pressão, sobre o compromisso que ele teria que cumprir naquele dia que ele não queria pilotar, vocês sabem disso, ele não queria. E foi o que aconteceu, foi fatal. Então, às vezes, não é respeitado nesse mundo de negócio o sujeito. É tudo pelo dinheiro, tudo pelos patrocinadores, e isso adoece muitas pessoas. Nós temos um adoecimento muito grande, porque uma pressão, né, de patrocinadores, que você tem que fazer aquilo, dar lucro, e que, de repente, naquele momento, você não esteja. Né? Muito bem. Adilson Ribeiro. Sim. Mais uma vez, bom dia. Né? Eis-me aqui. Qual o assunto que dá mais ibope no jornalismo? Infelizmente, as notícias tristes, né? As notícias trágicas, as tragédias.
acidentes, né, graves, acidentes com muitas mortes. Quanto mais sangue, maior o Ibope, né? Tem uma música dos Engenheiros do Havaí que fala muito isso. Querem sangue, querem vela, querem ao vivo sangue na tela. É isso aí. Existe uma curiosidade mórbida que move, né, os espectadores, os ouvintes, né, e eles têm uma necessidade disso. Eu, inclusive, né, de psicólogo e louco, todos nós temos um pouco, e no meu lado psicólogo, eu costumo dizer que tem muita gente que precisa ver desgraça para justificar a desgraça que é a própria vida, entendeu? É a síndrome de Gadareno, né? Aquele personagem bíblico. Todo mundo gostava do Gadareno, aquele homem que ficava em meio às catacumbas e se alimentava dos restos mortais das pessoas enterradas ali, para dizer: olha, eu posso não valer muita coisa, mas eu não sou como aquele Gadareno. Ele fica comendo o defunto, eu não. Você entendeu? Essa síndrome de Gadareno, aliada a uma curiosidade mórbida, faz com que as notícias tristes, com que as tragédias, os assassinatos deem muito mais audiência. E notícias importantíssimas são deixadas de lado. Nino? O Ricardo Noblar, ele escreveu um livro, vários livros, um deles eu me lembro, faz tempo isso, mas não mudou nada, na minha opinião, e de muita gente, onde ele dizia que o esporte é o assunto que mais chama atenção no jornal que ele estava no momento, o Correio Brasiliense, um dos maiores jornais da época, e que depois vinham as notícias policiais, e que a política não chamava tanta atenção, mas ocupava as primeiras páginas. Então, é muito interessante isso, o esporte, as notícias policiais e, em terceiro lugar, a política. E até hoje a mesma coisa. A gente pensa que a política, porque nós vivemos muito ligado a ela, é que ela faz assim, nós, né? Mas não quer dizer que todo o povo esteja. Isso não mudou muito, não. Eu noto que tem gente... Por que muita gente prefere o blog do Adilson? Porque ele é generalista, ele fala de tudo. Sim. No dia eu estou experimentando essa sensação. Eu sou obrigado a falar de todos os assuntos, não ficar focando só em política, o que o prefeito fez, o que o vereador falou, o que o vereador fez, não. Eu tenho que falar de todos os assuntos, que é o estilo que dá Ibope, que faz o dia ser o maior jornal do país, o mais lido. O Adilson sabe disso. E o Adilson está entre os primeiros mais lidos do país, mesmo sendo de uma cidade do interior, o que é muito orgulho para a gente. Ele tem acessos incríveis. Por isso que muita gente, às vezes, vê uma notícia negativa na política, ele fica incomodado. Puxa, o que vão pensar de mim? Não é tanta gente lendo assim, não. É só uma minoria que faz um barulho enorme e que acaba usando isso a favor. Quem acha que está sendo elitista só escrever sobre política, não, meu blog só fala de política. Não seja elitista, seja normal, faça a sua função normal, fale de política como você quiser, mas não se ache melhor do que ninguém porque você só está falando de política, não. Aqui no nosso programa, por exemplo, na nossa live, a gente fala de tudo. Por acaso, falamos mais de política pela experiência fantástica do Dr. Elias, pela sua experiência, os convidados. Pelos convidados, mas hoje a gente vai falar de tudo. Perfeito. Eu só tenho notado isso, um certo elitismo de pessoas que, não, eu não falo sobre isso, sobre aquilo, meu assunto é a política, eu vou mudar o mundo, vou mudar a minha cidade. Não muda. O que muda é o exemplo pessoal, não o que se escreve assim, eu sou o melhor, sou o que mais escreve, sou o mais lido, não é por aí não. Dora, o que você tem sido procurado ultimamente, né, por uma situação que realmente aflige o país, não é só Itaperuna, a gente tem várias mortes aqui violentas, né? Tem tido diariamente, o Adilson tem feito a cobertura sobre isso. Segurança pública, como é que as pessoas estão em relação a isso, psicologicamente? Bom, isso leva a gente para o divã. Esse medo, né? E para a funerária também. E para o IML. Em alguns casos, para o IML. Mas o medo, ele paralisa. O grande problema do medo, eu acho que o medo ele vem construído desde pequeno. Né? Aí as pessoas falam, fulano tem medo. Veja a construção desse sujeito, como ele foi criado, se ele foi criado já o tempo todo falando de medo, o tempo todo, você não pode fazer isso porque vai acontecer. Então ele já vem, desde pequeno ele já vai vivendo aquele clima. Depois ele vai entrando com a realidade. Como ele entra? Ele entra já com aquele medo
e numa sociedade extremamente dinâmica, onde as coisas vão acontecendo, que ele não foi preparado para engajar, né, nessa sociedade. Então, quando você fala do medo, você tem que falar que ele não é agora, ele vem numa construção. Né? Ele vem de uma construção. As pessoas têm tendência de ver, fulano é medroso. Como foi a construção desse sujeito? Por que ele tem dificuldade de enfrentamento? Por que ele não se expõe mais do que o outro? Veja lá a história dele. Veja quando pequenino, se ele tinha esse lugar para ele se expressar, aqueles medos, aquelas angústias, aquela dor, falar sobre isso. Eu não vou ali naquele terreno, mamãe, porque eu não conheço. E aí ele não conhecia, ele já ficava com medo. Será que não seria interessante? Vamos lá naquele lugar para você ver que não tem nada demais. Mas as pessoas, às vezes, para proibir até a tua caminhada, ela usa o medo como instrumento de você ter uma maior autonomia. E aí, quando nós vamos falar de autonomia, a gente fala, por que determinado local os cidadãos vocês não encontram um grupo de pessoas com maior autonomia? Vê a construção daquele local. Eu acho que tudo é uma construção. Justamente como a Adilson, ele gosta de política, mas a política dele veio numa construção. Provavelmente pais que falavam, né, o meio que ele habitava, depois meio com amigo, e de repente pessoas que não têm, né, e se engajam, ou talvez por ser mais audaciosas ou não. Né? Muito bem. Adilson, Sim. tema é o mesmo. Né? O que levou à insegurança pública? Segurança pública. O que levou à insegurança pública foi o desleixo, né, das autoridades. O que acontece? Segurança pública é política pública, que é feita por políticos. E, normalmente, em muitos casos, o secretário de Segurança Pública, o comandante da polícia, é um cargo político, que vai ser nomeado, indicado por um político, que normalmente não avalia a coisa pelo lado técnico, não tem o conhecimento técnico. Mesmo ele sendo um técnico... Não, quem indica não é técnico. Sim, mas o indicado é. O indicado é, mas aí ele vai para atender às necessidades de quem o indicou. Vai desenvolver a política de segurança de acordo com quem o indicou. Aí ele esquece tudo aquilo que ele sabe para fazer o que mandam ele fazer. Esse é o grande problema, ele vai atender... Ele vai se adaptar ao outro, no sentido do saber do outro, que nem sempre é técnico, é isso? Na maioria das vezes não é técnico. Então o cara fala assim, bom, eu vou atuar na segurança pública do meu estado até aqui, daqui para lá eu não vou porque eu prejudico interesses do cara que me indicou. E se eu prejudicar os interesses dele, eu perco o cargo. Entendeu? Então nós temos essa política que muitas vezes na segurança pública o cara entra, faz um trabalho, dá aquele impacto, aparece bem na mídia e depois relaxa e deixa tudo voltar ao normal, voltar a como era antes. O grande problema é que as políticas públicas, na maioria das vezes, não são desenvolvidas por técnicos. E quando são técnicos ocupando as pastas, eles atendem ao interesse político de quem indicou. Isso, infelizmente, chegou até as Forças Armadas. Infelizmente. Eu penso que hoje ela ficou reduzida simplesmente a tomar conta de fronteira. Exatamente. Não é? Quando o papel constitucional dela não é só esse. Esse processo todo aí do 8 de janeiro expõe muito isso. Você vê que a cada membro das Forças Armadas, a cada comandante indicado, ouvido ou interrogado, ele dá uma desculpa diferente, ele aponta para um outro lado, não, mas eu fiz isso porque a orientação era essa. E você vê que nenhum deles está realmente preocupado com a segurança pública, mas preocupado em defender os interesses de quem o comandava na época. Penso eu que a Polícia Militar, por exemplo, nós temos comandantes aqui que foram geniais, o atual é super competente. Os crimes ocorrem, mas a polícia tem prendido de forma muito rápida e não tem como evitar o crime, né? Quando alguém quer matar, mata mesmo. Você sabe disso. Essa prisão rápida é algo recente. É algo, sim, um fruto do trabalho
do comandante atual e da equipe, né? Há uns 2 anos a resposta era muito lenta. O que em eu muitos penso? casos não veio. O comandante está dando certo. Eleição popular, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, como nos Estados Unidos, Sim. o xerife é eleito pelo povo. Sim. Eu votaria, O promotor. na época do Silvio Guerra, votaria no Silvio Guerra, eu votaria agora no nosso Luiz Cláudio Regis, tenente-coronel, pelo trabalho que ele faz, pela dinâmica, pelo que os policiais falam sobre ele e pela resposta. Você acompanha tanto quanto eu agora estou acompanhando. Então eu acho que eleição é a palavra. A gente não troca de prefeito, não troca de vereador? Então, vamos trocar de comandante, vamos deixar ele lá enquanto ele estiver bem. Já que você fala em trocar vereador, trocar prefeito, nós temos o pré-candidato Adilson e eu acho que ele tem que falar um pouco. Vamos trocar, gente, por favor. Aproveitar enquanto pode, né? Vamos aproveitar ele falar sobre a pré-candidatura dele, como foi, o que ele acha. Vamos lá. Antes de Adilson, por gentileza, tá? A gente tem as pessoas participando aqui. Que legal. Né? E muitos mandando, né, abraço para você, que legal, né? Você está no programa aqui hoje, a você também. Obrigado, gente. Tá? É nossa homenagem às mulheres, né? Exatamente, nossa homenagem às mulheres. É o dia da mulher. Dora alavancou muito profissionalismo. Fernanda de Souza, hoje a conversa está linda, precisa ser falada e ainda gera muitos preconceitos falar de saúde mental, do cuidado para si, o olhar atenção e a si próprio. Sensacional esse bate-papo. Então as pessoas estão aqui interagindo. Um abraço. Fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Registrando também Gil Jardim, Douglas Batalha, está lá em natividade, o Porciúncula, Ana Luísa Marques, e um montão de gente aqui, aos poucos a gente vai falando. O doutor Elias fez a pergunta para o Adilson. Vamos lá, Adilson. Vamos lá, Adilson. Sim. Qual pergunta? Pré-candidata, sua... Pré-candidatura. Falar da pré-candidatura? Sim. Essa é uma pré-candidatura pela qual eu estou esperando. Você já foi candidato a vereador antes? Fui. Mais votado, mas o partido não fez legenda. Não fez legenda. Isso eu não entendo, cara. É o nosso sistema. O sistema eleitoral partidário brasileiro, ele é maravilhoso. Ele é feito para prestigiar aos partidos, ou seja, você tem que andar de acordo com o estatuto do seu partido. Você tem que ser candidato por um partido com o qual você concorda, entende e está em condição de propagar e explicar isso para as pessoas. Só que na prática não é nada disso. A maioria das siglas são apenas siglas de aluguel. O cara se candidata, ganha a eleição e atua pelo partido sem sequer ter lido o estatuto dele. Ele não sabe o que é que ele está fazendo naquele partido, mas ele vai para aquele partido apenas porque um conjunto de coligações ele tem mais facilidade de se eleger por ali. Eu fui candidato a vereador pelo PT no ano de 2004. Poderia fazer um parênteses aí, por gentileza? Sim. Tá? E o que acontece é que a nossa legislação não permite a candidatura avulsa. Exatamente. Você é obrigado a estar afiliado a um partido político. Isso. Né? Então, infelizmente, é um outro problema sério. Né? E o sistema proporcional de votos, que é o que você falou. Muitas das vezes, na sua época, você teve votação suficiente para estar sentado em uma cadeira. Sim. E para o seu lugar foi pessoa menos votada do que você. Exatamente. Naquele ano em que eu fui candidato a vereador, eu tive 1.367 votos. Eu fui o 10º mais votado e fiquei fora de uma Câmara de 13, entrando vereador com 709, com 1.100, com 900, e eu fiquei fora. Mas é um sistema para um país desenvolvido politicamente, onde as pessoas fazem política com seriedade, o que não é o nosso caso, infelizmente, não é o nosso caso. Então, é essa bagunça que a gente vê. Eu fui candidato em 2004, tive essa votação expressiva, mas naquela época, inicialmente, eu pretendia ser candidato a prefeito. E como eu sou do PT, e o PT tem um sistema muito democrático, você é candidato, todo mundo quer a sua candidatura, mas um outro filiado com muito menos expressão que você entende que também deve ser, ele é respeitado. E aí você vai para a prévia. À época eu disputei 3 prévias com o Antônio Carlos Piquinez, eu ganhei a primeira, empatei a segunda, perdi a terceira por um voto. Ele foi candidato a prefeito, infelizmente, eu como vereador tive mais votos do que ele teve para prefeito. O tempo passou, né, e eu fiquei esperando essa oportunidade. 20 anos depois a oportunidade chegou. Estou pré-candidato pelo PT,
não há mais tempo para a prévia, graças a Deus, porque a prévia é um processo democrático, mas é um processo também muito desgastante. É uma campanha eleitoral que você participa para se habilitar para uma campanha eleitoral. Então é desgastante demais. Não que eu não goste das prévias, eu respeito as prévias, mas eu já, como diz o Imar, esposo da Regina Vieira, eterna presidenta do PT, eu já paguei o pedágio. Então eu estou aí, né, pré-candidato a prefeito, preparado para a luta, e quero aproveitar e agradecer a todos que têm se manifestado a meu favor. As ruas estão dando uma boa resposta, algumas pesquisas estão em andamento e as informações que eu recebo é que meu nome tem aparecido bem em todos os lugares. Então, muito obrigado, gente. Eu fui pesquisado e realmente seu nome estava lá. Estava lá na pesquisa. Na minha vida nunca fui pesquisado nem para marca d'água, nem para sorvete, nada. já fui Nunca algumas me vezes. pararam, nem no Rio, morando no Eu já Rio. fui duas vezes esse Nunca, ano. nada. Eu não existo. Aliás, Mas ano passado esse ano. agora a gente vai mudar de assunto e depois volta para esse Volta, tema, isso aí. que é o tema que nos fez, que o doutor fez o doutor criar esse programa, que é o tema da liberdade de expressão. Dura, preste atenção nesse vídeo, meus amigos, prestem atenção nesse vídeo que está no Instagram. Eu mixei ele no meu Instagram. A fala dessa mulher, dessa psicoterapeuta, se não me engano. Tá? A mulher traz sim, porque tá com tesão em outro homem e não quer se desfazer do casamento, porque o casamento é bom. O marido é amigo, é parceiro, enfim, tem uma história juntos, entendeu? E eu, como terapeuta, eu ouço todos os segredos possíveis. Né? Esse papo de que mulher só trai quando tá apaixonada, isso não existe. Mulheres muito monogâmicas, em relacionamentos muito conservadores, todas elas traem. Chega uma hora que não aguenta. Sério? Desculpa, mas muita mulher cristã. Trai. Muita mulher cristã. Essa coisa do homem é tudo igual. Gente, os homens sentem tantas dores emocionais quanto as mulheres. Sentem tantas dores relacionadas à traição quanto as mulheres. Sentem tantas angústias porque eles querem mulheres bacanas para se relacionarem e também não conseguem. Tanto quanto as mulheres. Esse papo de que mulher tudo igual, homem tudo igual, e que tem essa receitinha, e que mulher só trai assim, que homem só trai assado, e homem trai a torto e direito. Gente, não dá para generalizar.
mal esses modismos estão fazendo. Então, o vídeo nos mostra, ao meu ver, que vem uma construção lá, né, que os homens vão trair, então eu vou trair também, então eu vejo nesse olhar. Esse é meu ponto de vista. Há uma campanha muito grande de destruição da família através da televisão, né? E isso tem sido uma luta muito grande, principalmente das igrejas, né? Para que as pessoas se afastem, as crianças, da televisão, porque o que a gente está vendo aí é um trabalho de destruição da família. E é necessário que a população, de um modo geral, tenha conhecimento disso, que a televisão é um veículo de comunicação, mas ele está levando muita informação errada, muita informação que foge de todos os princípios do evangelho, da religião, da formação da família. É uma destruição da família que a gente está vendo através da televisão. Elias, que... Principalmente as novelas. Eu acho, Elias, que quando esse vídeo está colocando ali, essa terapeuta, não sei se ela é psicóloga, porque agora todo mundo é terapeuta, então não sei... por isso que eu não conheço, não a conheço. Falar de sofrimento é uma coisa muito séria, porque em dois lados tem sofrimento. Ninguém trai porque tem alguma coisa ali que não cabe a mim saber. Cada caso é um caso. Sim, a gente não pode falar todos. O generalizar que a sociedade tem uma tendência a fazer é muito ruim. Então, o que leva, de repente, essa pessoa, dentro dessa fala, ele fez, você faz, aí fica empatado, é uma coisa ruim, porque gerou já um sofrimento, né? Essa pessoa não estar bem. Então, eu acredito que o cuidar das pessoas, que é importante. Agora, ela é uma terapeuta que eu não a conheço, não sei a formação, tá? O doutor Elias Maybe tem razão quando fala da televisão, mas hoje tem um inimigo e um aliado da TV muito mais poderoso que a própria TV. Tadinha da TV. A TV perdeu para isso aqui. Perdeu o papel de vilã. Nós estamos, inclusive, aqui digital. Perdeu o lugar de vilã. Crianças que ficam 24 horas, 24 horas não, elas dormem e acordam. Sim. E acordam e ficam com isso aqui na mão. Adilson Ribeiro, a sua visão sobre o assunto e a fala da mulher, depois vamos ouvir o doutor Elias e o Ângelo também, cada um dando a opinião. Eu aprendi com uma psicóloga há um tempo que a gente tem que identificar o tempo em que vivemos. Eu tinha muitos conflitos com meus filhos porque eu entendia que a educação que eu havia recebido era a melhor e que ela era a correta e eu tinha que educá-los da maneira que fui educado. Aí um dia a psicóloga falou, não, você viveu em outra época, seus filhos vivem em outra época, você tem que se adaptar à época em que você vive. Mas como assim? Você tem que entender que a gama de informações que você recebia quando estava na idade deles era muito inferior à gama de informações que eles têm. Então você tem que procurar discutir e conversar com eles no mesmo nível. A situação hoje mudou muito, porque o nível de informações que as crianças recebem é muito grande. Perfeito. E muita informação de baixa qualidade que desconstrói a personalidade destas crianças. Outro dia, uma de minhas netas fazendo um churrasco lá em casa e chegaram ela, os amigos e as amigas e colocaram lá a música que eles gostam de ouvir. Eu fiquei, olha que eu não sou nenhum santarrão, não sou, né? E também não sou tão antiquado e nem me acho um cara retrógrado, mas eu fiquei apavorado com o grau de explicitude das músicas, de como que elas tratam o sexo de uma maneira tão banal, tão escancarada, tão pervertida e tão desbocada. Triste é chamar de música, né? Exatamente, você entendeu? E os caras, eles falam, né, de sexo nessas músicas. Agora tem o tal do trap, que é um subproduto do rap, que é um negócio de doido. Então, minhas netas e a molecada da geração delas, se estiverem assistindo agora, devem estar crucificando o vovô aqui. Mas a verdade é que o negócio é assustador. E quando eu me lembro que em debates com esse tema na minha época do programa de rádio, eu citava muito, gente, a libido hoje é despertada muito mais cedo. Por quê?
A libido é despertada pelo que você vê, né? Pelo que você cheira, pelo que você ouve. Então eu falo, você passa agora nas bancas de jornais, estão lá as revistas, né, Playboy, ele e ela, com mulheres maravilhosas, seminuas e até nuas das capas. E as crianças estão passando pelas bancas de jornais e estão assimilando aquelas imagens. E então elas vão despertar o desejo sexual muito mais cedo e, na maioria das vezes, sem a devida construção, a construção correta da sua personalidade sexual. E é isso que leva a essa perversão que estamos vendo aí. A terapeuta está coberta de razão. As mulheres não traem mais apenas por vingança, elas traem dando vazão ao seu desejo sexual. Isso antigamente só o homem fazia, só o homem era leviano e sem vergonha a esse ponto. As mulheres também perderam a vergonha de assumir que, apesar de um casamento sólido, apesar de um casamento bom, ela tem desejos e ela se sente encorajada por tudo que vê acontecer a trair. E é o que acontece, porque todos nós temos desejos, todos nós temos fantasias. Eu, por exemplo, me gabo de ter chegado agora a um casamento, né, onde eu nunca traí a minha esposa, nunca traí a minha esposa. Oportunidades, me desculpem, pode até parecer machista, mas não é, oportunidades não faltaram. Mas por quê? Porque eu encontrei uma mulher que me dá suporte em todas as áreas da minha vida, eu caminho seguro com ela. Eu fiz uma viagem com ela de 22 dias ao sul do estado, em que eu não sabia nada do roteiro, quanto iríamos gastar, para onde nós iríamos. Ela me orientou, ela foi o meu suporte, curtimos uma viagem maravilhosa. Isso se aplica em todos os campos da nossa vida. Então, quando um pensamento de traição me ocorre muito de longe, eu descarto logo. Eu não quero perder o que eu conquistei com a mulher que eu tenho. Então, o prazer de uma relação extraconjugal, por mais prazerosa que seja essa relação, não vale pôr em risco o casamento maravilhoso que eu tenho. Muitas mulheres não têm um casamento, de repente, a esse nível e se arriscam numa aventura sexual. E muitas vezes perdem muito mais do que ganham. Elias Meiber, a sua visão sobre essa conversa, sobre esse assunto que é a cada dia mais comum. A minha visão, eu sou meio da antiga, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu fui criado no meio evangélico. Meu pai é um dos fundadores da Igreja Metodista Central aqui de Itaperuna. Eu fui criado naquele ambiente salutar, que eu acho que é a base de toda a minha vida. E eu desafio vocês aqui numa situação. E quem não tem uma base familiar, educacional e religiosa, com certeza ele vai escambar para o lado errado. Pode verificar, todos os criminosos, as pessoas que cometem, que se envolvem no tráfico, nas coisas erradas, ele não tem uma religião. Ele não é evangélico, ele não é católico, ou se diz católico, não vai nem na igreja, não sabe nem rezar. Pode verificar isso. Hoje, o freio da nossa sociedade ainda é a religião. Se as pessoas caminharem os seus filhos para esse rumo, com certeza eles terão um futuro brilhante. Ângelo Lorenzini. Eu acho que tudo é permitido, mas nem tudo, né, lhe convém. Paulo. Grande Paulo. Exato, grande Paulo, exatamente, né? Então, a situação de trair, né, de tudo isso para mim vem da formação, né? A formação, ela é primordial, porque você tem que ensinar o que é ético, né, o que não é. Você mostrar as coisas, você falou da revista, né? Então você está com seu filho na rua, você viu a revista, qual é o problema de você chegar ali e conversar sobre aquele assunto com ele? Boa. Qual é o problema? Então, é isso que o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer. Senta e conversa sobre aquele assunto, né? É a religião, é a política, é o futebol, é o sexo. Tem que ser conversado. Invista mais tempo na construção. Exatamente. Para que a desconstrução não aconteça. Exatamente. Então, tudo é uma construção. Que exato. Se você coloca os temas, debate os temas ali, entendeu? Né? E coloca para a pessoa, deixa ela formar a opinião dela. Sim.
não imponha a sua opinião. Então, eu acho que a coisa vai ficar mais fácil, né? Agora, se não faz isso, aí acontece o que nós estamos falando aqui, né? Hoje a rede social é pior do que a televisão, porque a criança está ali com o celular e tal, mas se ela tem uma formação... Eu tenho um filho de 12 anos de idade, eu tenho 67 anos e um filho de 12, e tenho um de 40. Você vai conversar com ele, vocês vão ver que aí o que você falou, dentro da época daquele foi uma forma, dentro dessa aqui, entendeu? Eu tenho que me adaptar de outra forma, né? Porque senão nós vamos chegar o que diz a Bíblia, né? Nós vamos ter que jogar enxofre em cima de algum lugar, né? Para destruir Sodoma e Gomorra. Então a gente precisa ter, né? Nós, né, que somos pais, né, filhos, a gente precisa, né, conversar. Tá? Não adianta botar a culpa na Globo, não adianta botar a culpa em nada disso. Não existe culpado. O que existe é que não se conversa. O que existe é que os assuntos não são debatidos, né? Igual nós temos um país polarizado. Sim, mas quem conta a verdade? Você acabou de citar uns exemplos aí dos generais, né? Eu tiro do meu e empurro naquele. Mas o que está no poder também tirou do dele e empurrou em alguém. Não é só o que saiu, não, o que entrou também fez no 8 de janeiro. Mas aí, na política americana. Exatamente, mas aí o que acontece? Os meios de comunicação que têm os seus interesses, né, baseados em interesses que não são nossos, brasileiros, porque o que acontece no Brasil tem essa agravante ainda, né, que o interesse do brasileiro não é dos brasileiros. Não pertence aos brasileiros, né? Essa conversa fiada do Amazonas, conversa fiada, vai lá ver quantas ONGs estão lá dentro, entendeu? A serviço de Soros, essa turma toda, entendeu? Que são os colonizadores ocidentais desde 1900 e Carmen Miranda. Então, essas verdades não aparecem, não são colocadas, poucos têm essa oportunidade, né? E a gente precisa falar isso com nossos filhos, porque a partir do momento que vier a manchete, né? A Amazônia pegou fogo. Espera aí, vamos lá ver como é que é isso aqui. Pega fogo desde quando? Como é que é isso? Quem está lá? Papapá. Se você passa isso para as pessoas, nós vamos ter um debate saudável. É porque existem as políticas públicas, né, que eram desenvolvidas pelo governo anterior, e existem as políticas públicas que estão em andamento nesse governo. Perfeito. Que erros se cometeu aqui? Que erros estão cometendo hoje aqui? Exatamente. Quando que isso será sanado? Essas coisas precisam ser melhor avaliadas. Retomando a história aí das músicas, né, e da libido despertada muito precocemente, eu quero dizer aqui que a situação das minhas netas, as músicas que as minhas netas ouvem são as músicas que as suas netas podem estar ouvindo. Também, e nós temos que fazer aquilo que o Ângelo disse, na medida do possível, não perder a oportunidade de conversar com elas. Olha, isso aí parece que é muito moderno, mas isso é perigoso. Cuidado com essa vulgarização do sexo. Daqui a pouquinho, o sexo vai perder a importância que ele deve ter dentro de um relacionamento, vai ficar um negócio banal, barato demais, que ao invés de fazer bem para a sua cabeça... apontam que já está perdendo. Tem Sim. muito jovem que não quer saber de sexo. Sim, porque o que acontece? O sexo, ele é importante no relacionamento e deve ser feito com respeito, deve ser feito com sentimento. É só nós observarmos que isso é uma questão bíblica, isso é bíblico. Isso é uma dádiva que Deus deu aos seres humanos, entendeu? Então, se você começa a baratear demais isso, ao invés de fazer o bem que o sexo faz a todo mundo, vai fazer mal a ponto de você fazer o que o Nino disse aqui, começar a rejeitar o sexo. Uma pessoa que rejeita o sexo, ela está desequilibrada, ela não é normal. Com Exatamente. certeza. Eu colocaria o que o Adilson nos falou, né? A escuta. Né? O problema é que a gente tem que trabalhar os mais velhos uma escuta atenciosa com os jovens. Não, porque na minha época, não, você vai escutar, ficar em silêncio. Né? O grande erro hoje, a gente perde as crianças hoje como? Exatamente. Em qual momento que a gente perde a criança? Quando... No momento que ela chega para você, puxa a barra da tua saia, né, ou puxa o nosso cinto, pá, isso aqui, você daqui a pouco eu falo contigo, acabou o problema, nunca mais ele vai falar com você. Sim, a escuta. Porque, por exemplo, eu tenho neta também de 15 anos, eu vou para a casa da minha filha, eu fico sentada escutando a minha neta. Com isso, ela está contando muita coisa que eu nem imaginava.
Eu fico assim, né? Mas é importante que essa voz esteja sentada naquele lugar, não como crítica. Sim, como Temos que orientador. nos disciplinar com a crítica, escutar, porque ao escutar, depois você monta estratégias para que você possa trazer esse assunto de outra forma. Como foi bem colocado, um artigo, você escuta, você vê que artigo que eu vou trazer para colocar em discussão. Aí você traz um artigo aí, ó. O que você está falando nesse artigo não fala. Vamos, leia e traga para mim. Você coloca para ela ler e trazer para você. E ali você vai construindo uma amizade saudável. Porque chegar, gritar, não ver, desligar, tirar o celular, não vai construir, não vai resolver. Vai piorar, né? Vai piorar. Doutor Elias, e as famílias cada vez mais fragmentadas, mães sem pais, a presença masculina é fundamental do pai, e as mães criando, ou as avós criando. Tanto tem até um sucesso no momento, Menino de Vó, vai deixar a vovó, é uma sátira em cima dessa realidade em que as crianças, tudo a elas é permitido. Como é que o senhor vê isso? Essa falta da presença masculina, da referência masculina do pai? Eu vejo com muita preocupação, porque isso com certeza vai trazer consequências no futuro dessa criança. Eu vejo desta forma, entendeu? Porque a criança tem que assimilar os dois lados, o feminino e o masculino. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz, que se você nasceu homem, você pode fazer a cirurgia transformando o seu sexo, mas se você fizer o exame do sangue, o DNA, vai provar que você é masculino. O que Deus faz, o homem não desfaz. Eu gostaria de resumir isso aqui dessa forma. Porque dá no nosso tempo. Eu gostaria de fazer uma observação, né, fazer uma questão de justiça. Eu tenho 7 netos, meninos e meninas. Tá? Eu tenho uma neta, né, que ouve trap, que ouve rap, e eu tenho uma neta que lê muito. As duas ficam muito na internet, mas eu tenho uma neta que consome muito livro mesmo. Tá? Ela consome muito livro. E uma pode ajudar a outra, e é muito importante a família trabalhar a intercomunicação, a comunicação entre os filhos, entre os netos. Olha, sua irmã tem algo a te dizer. Olha, isso que você disse aí está atrapalhando a convivência da sua irmã com o resto da família. Você tem que fazer o que a Dura disse, ouvir seus netos, ouvir seus filhos, conversar, tá? Não é brigar, não é aplicar sermão. Conversar, diálogo. Você ouve, você dá a sua opinião e respeita a opinião também do seu filho, também da sua neta. Eu tenho 7 netos, cada um com uma personalidade diferente da outra, tá? Alguns usam a internet para um determinado fim, outros para outros fins. O importante é que você trabalhe essa questão, tá? E olha por exemplo aqui do seu primo. Olha, você não acha legal aquilo que ele está fazendo? Ou, olha, isso que você está fazendo está influenciando mal o seu primo. Tem que ter essa banca de debate, como essa aqui, aberta dentro das nossas casas. Democraticamente, né? E aí a família cresce. Família que não tem diálogo vai para o buraco. Registro de audiência, Eva Erli, Luiz Vanderlei Machado, o Valdriano Terra, o Carlos Roberto de Oliveira e o Silva. Tem outros nomes aqui. O Silvio Guerra. O Dionis, quando eu comentei, né? Onde é que anda o Dionis? Aqui, apareceu Ô, Dionis, a gente não... Mandou um abraço para a mestre dele. A gente sempre acompanhou o Dionis. Saulo Cristo também mandou um abraço a todos aqui. E ultimamente eu não tenho visto o Dionis. Aqui, você falou nele aqui, ó. Viu? Bacana, você é importante na rede social, você é polêmico. Falou nele ontem, o algoritmo te mostrou. Provoca combates. Ele provoca combates, embates, é um influenciador. E uma coisa muito importante nisso tudo aí é respeitar a individualidade de cada um. Isso é primordial. Então, porque se não fizer isso, não tem jeito, né? Cada um nós somos um indivíduo. A nossa mão, cada uma.
E é importante E dizer... se olharmos uma diferente da outra, Cara, né? Quando coloco assim, vou arranjar um namorado para me completar, não nascemos Temos 5 inteiros, minutos só, hein? nascemos inteiros, né? E ninguém completa o outro, mas a pessoa fica, não, mas às vezes as pessoas confundem as linguagens poéticas, né? Porque o poeta ele tem todo E o pior do ser humano é criar ele dependência. quer buscar, então ele passa uma vida buscando para completar e deixa de olhar o que ele tem dentro dele na troca, porque a viver é trocar, como você falou. No momento que ele sai com a esposa, eu também saía muito com meu marido, que a gente vai descobrindo as coisas, encanto. Eu fiquei 33 anos com meu amado marido, né? Se foi, mas eu tenho, na doença que a gente vê quando você constrói uma história bonita, porque você fica contando e a doença do outro fica menos sofrida. Então nós trazemos esses passeios. Lembra que nós fizemos isso? Então isso é maravilhoso e faz com que essa caminhada de companheirismo na dor do outro se torne mais leve, né? E nos faz a ficar. Eu acho que essa trajetória, dessa forma que eu conduzi, me fez estar assim. A Dura vai voltar outras vezes, se Deus quiser. E o Adilson precisa falar, porque nós só temos 4 minutos. Adilson vai falar mais alguma coisa. Reta das considerações finais, Adilson. É importante dizer que tem que haver troca, tá? Eu aprendo muito com meus filhos, aprendo muito com os meus netos, mas aprendo mesmo. Recentemente houve um debate lá em casa sobre música. Eu comecei a criticar muito uma determinada cantora da nova geração e fui criticando, críticas ferrenhas com uma outra pessoa que estava lá em casa. A nossa casa vive sempre muito cheia. E fui criticando muito, perdi o controle. O Adilson falou assim: pai, peraí, você precisa respeitar o gosto dela. Para você não vale absolutamente nada, mas para ela tem valor. Não é assim. Respeite a pessoa. Caramba, ele deu uma freada, sabe aquele pisão no freio que o motorista faz para arrumar o carro, né? Para o ônibus, né? Ele pisa e cada um vai para o seu lugar. O cara de 2 metros de altura, você tem que prestar atenção no que ele fala. Aí eu na mesma hora falei: caramba, o Adilcinho está certo, cara, não é assim. Que democrata sou eu. Aliás, eu não sou democrata, né? Democrata é quem é do Partido Democrata. Eu sou democrático, sou PT, sou democrata. Mas que democrático sou eu? Então, a gente não pode perder a oportunidade de aprender com nossos filhos, com nossos netos. Vai ser muito melhor para as nossas famílias. Reta de consideração final contigo. Bom, deixa eu só que a sua presidente disse o seguinte: bela entrevista, Itapiruna merece um prefeito comprometido com o bem comum. Que legal, obrigado, presidenta Adriele, obrigado, presidenta Adriele Pereira, que é pré-candidata a vereadora pelo PT também. Gente, eu estou pré-candidato a prefeito de Itapiruna. Ao longo da minha carreira de jornalista, eu vi e ouvi e assisti muitos governos, muitos governantes. Como jornalista que sou, devo estar atento a todos os detalhes. E eu vi os erros e acertos de todos eles. Infelizmente, muito mais erros do que acertos. E alguém já disse que o homem inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Se sou sábio ou não, eu não sei, mas sei que sou inteligente o suficiente para prestar atenção e ver todas as coisas que eu presenciei e reter o que é bom para aplicar em uma Itapiruna melhor para todos, para fazermos um governo melhor para todos, principalmente para aqueles que mais precisam do poder público. Agradeço você também, Adilson, você me levou para a Manchete, me convidou e graças a Deus foi aprovado e fiquei lá 1 ano. E agradeço você também porque me trouxe para Itapiruna, para trabalhar na Rádio Itapiruna, onde eu fiquei 10 anos. Então, muito obrigado, agradeci a Dura no começo. Foi um prazer, uma honra. Não posso deixar de agradecer a você. Doutor Elias, considerações? Alô, alô Itapiruna, alô 104 FM. Agradecemos a todos que estão sintonizados conosco nesse programa fantástico de hoje. Quem vem amanhã, doutor? Com Adilson Ribeiro e com a Dura. Amanhã será nosso convidado fixo, Dr. Carlos Alberto Carpe, médico, ex-secretário de Saúde,
vai incrementar o nosso O programa. delegado Márcio Caldas. Que Deus abençoe a todos. E o colunista, nós temos colunistas, né? Sim. O doutor Márcio Caldas vai estar com a gente aqui de novo, só que agora ele ajudando na entrevista. Muito bem. A Dura Ferrer já se despediu rapidinho. Obrigada e feliz Dia das Mulheres, dia 8 de março. Bem lembrado, bem lembrado. Desejo a todos aqui. Eu queria fazer uma sugestão. A gente é 1 hora, porque nós estamos, né, sendo transmitido também pela 104 FM. Mas o dia que tiver, né, Continuar igual a Jovem Pan faz. Exato, convidados, né? A gente termina lá e continua. Exato, vamos fazer isso. Perfeito, eu acho que seria Sim. interessante. Hoje a gente vai ficar mais alguns minutinhos, então Exatamente. Pode? Sim, vamos agradecer. Acabou lá na 104, gostei, lembrou da Jovem Pan, que é um exemplo de rádio que transformou a comunicação do rádio. O rádio estava morrendo e a Jovem Pan... A Jovem Pan e outras tem emissoras. um processo aí que eles estão querendo caçar a concessão da Jovem Pan, mas infelizmente. Vamos torcer por isso. Isso, E a gente continua então mais um pouquinho aqui, já que nós temos tempo. Eu tenho que ir ao Bom Jesus. Doutor Elias não tem uma agenda muito cheia. Eu também tenho. Mas vamos Eu fechar vou para então. casa da sogra hoje. Então, cara. Mas no meio da semana. Hoje é Boca Livre, Que cidade bonita, né? Bonita, então, cara bonita. A cidade das praças. Praças temáticas. Gente, lá tem a praça. Tem até a matemática lá. É a Praça da Geografia, a Praça da Matemática. Então, é um exemplo. O Itaucara é um bom exemplo. Aí, e você deu um bom tema. Para falarmos agora, Exato. nesse momento, falar sobre a gente vai praças ficar de mais Barcelona. 15 minutos. Vamos ficar mais 15 minutos. Mais 15 minutos. Vamos lá, então. Bom, deixa eu aproveitar para o pessoal que está na internet. Falou-se muito alô, alô aqui. Toda vez que o doutor Elias falava alô, alô, comunidade. Exatamente, eu lembrava da música Alô, alô, Itaperuna, meu amor. Isso aí. Mas a questão das praças, né? Itaperuna é uma cidade que não tem praças há muito tempo, que não cuida bem. Tem, mas não usa, praças. né? O próprio povo não usa e talvez por falta de, Sim, por quê? de A atrativo. praça é muito medo por falta de importante, Adilson. É muito importante. Porque é uma cidade que não oferece lugares para os jovens. A praça, ela é um lugar de encontro. Nós temos uma praça lindíssima em frente à Igreja Matriz. E é um local de Praça encontro. Nilo Peçanha. Né? Antigamente era assim, terminava a missa. Não é via-se Praça em casa, Nilo, ou é vice-versa. Praça Nilo Peçanha. Eu acho essa Igreja Matriz uma das igrejas mais bonitas que eu tive a oportunidade de Olha lá, conhecer. que legal. Nosso operador tem senso de... Essa Tá ligado, igreja, tá ligado. ela é Parabéns. realmente linda. Eu não me canso de elogiar. Quem já fez turismo na Europa, onde o turismo é bastante igrejas, ela não fica a desejar em relação às igrejas que a gente conhece na Europa. Mas as igrejas lá têm todo um cuidado até em volta. Então, se nós urbanizássemos, tivesse uma praça com quiosques, com um centro para música, nós traríamos um turismo para cá. Secretaria de Cultura é a sugestão da Nós Dura traríamos Ferrer. um turismo para cá, um teleférico que ligasse aquela praça ao Cristo. Mas Então, já falei isso como há 20 aqui, anos eu falo há muito tempo que eu falo, todas as 20 vezes anos eu a falo gente isso. conversa 30 anos, muito sobre isso. Então, aqui, como é a maior cidade do Noroeste, nós não temos pessoas de outras cidades vizinhas vindo passear. Então, mudar a flexibilidade do nosso comércio para que possa atender esses visitantes. Então, poderia tornar uma cidade turística fantástica, Itaperuna. Não é só Raposo, entendeu? Porque nós temos Raposo, mas temos... Atenção, Raposo pertence a Itaperuna. Raposo não é uma cidade Raposo mineira. é uma estância aí do mineral, ela tem que ser, ela tem que ser explorada como tal. Exatamente. Mas nós temos que trazer lugar para os jovens passearem, Sim, entendeu? acontece. Uma praça com uma sorveteria tipo típica, comidas típicas, para que eles possam sentar, né? Interagir, né? Flores, então isso tudo. Você vai para Aracaju, vocês devem conhecer Aracaju, tem muitas praças. Por quê? Lá eles se preocuparam em colocar, já que é uma maneira de diversão para o pessoal que não tem dinheiro, porque os outros vão para os bares aí que vão gastar. E quem não tem? E o jovem? Então, aí, uma ideia para você, pré-candidato. Eu queria fazer uma colocação. Esse é um negócio que eu acompanho há muito tempo. Tá? Nos anos 80, as praças de Itaperuna entraram numa fase de desconstrução.
para não dizer destruição. Esta praça em frente à Matriz São José do Havaí, a Nilo Peçanha, popularmente chamada de Praça dos Camelôs, ela era linda, tinha lindas flores, plantas maravilhosas, e eu me lembro que as pessoas se casavam na Matriz São José do Havaí, desciam os noivos para fazerem fotos nessa praça, junto aos cachos de flores, das muitas plantas lá existentes. Hoje não. Dá Hoje, trabalho, né, Adilson? dá trabalho, você precisa ter alguém que entenda de jardinagem, de urbanismo, mas vale a pena, como a Dura disse, eu fico maravilhado ao ver que as pessoas, apesar do intenso calor que fazem em Itaperuna, elas se sentam nos bancos do calçadão, que na época do Claudão era muito florido. Eu morei no edifício Santa Luzia, ali em cima da hoje Igreja Universal do Reino de Deus, antigamente era o cinema, eu morei ali, e minhas filhas levaram, assim, muitos pitos. Pito é uma palavra bem antiga. Levaram, assim, elas recebiam... Traduz o que é o pito para os jovens. Um esculacho. Elas levavam muito esculacho do Claudão, porque o Claudão também morava na avenida e ele pessoalmente cuidava daquelas flores. Às vezes minha filha roubava uma rosa, nossa, o Claudão, minha filha, eu vou falar com o Adilson, seu pai não tem que te dar educação. Você está me entendendo? Porque era cuidado. Nós precisamos revitalizar as nossas praças. E hoje, apesar de não ser como era antes, as pessoas ainda se sentam naqueles bancos. Imagine se tivermos praças bem arborizadas, bem enfeitadas por lindas flores, por fontes, por uma iluminação moderna, luminárias modernas, temáticas. A Dura citou a Europa, mas quando se trata de praça, eu cito Itaocara, tão pertinho aqui, tem pelo menos 8. Cardoso Moreira. Eu citei porque as pessoas vão para a Europa, ficam elogiando as igrejas. Né? Nós temos uma igreja tão bonita quanto. Sim. É isso, nessa minha coisa. E outra coisa, a primeira vez que meu finado marido chegou em Itaperuna, nós entramos, quando ele olhou aquele jardim, ele falou: que cidade interior diferente. É aqui que eu vou ficar, e aqui calçadão que ele está enterrado. E veja então, você vê que coisa muito interessante. bonito esse calçadão, muito bonito. Calçadão. E não era... É a única cidade interior que você entra que tem essa... Claudão. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar aqui sobre aquele canteiro ali. Quando eu era jovem, 18 anos, você deve lembrar desse fato. Você não deve lembrar, que você era menino. Mas a gente ia para aqueles canteiros ali, os rapazes ficavam em pé, acompanhando o passeio das moças desfilando. Pela passarela. Era uma pista, não, era uma você não falou isso. E ali começavam os namoros, ali começavam as paqueras. Se você quiser, eu repito. Né? Adilson, falar uma coisa aqui para você. Falaram sobre praça. No governo do Dr. Pérez, eu fui secretário de obras. Me lembro. Me levaram a ser secretário de obras. O Dr. Pérez falou: rapaz, você vai ter que ir. Você não é engenheiro, você é advogado, essa coisa, formado em direito, mas é você que vai ter que segurar essa barra, porque a coisa está feia na Secretaria de Obras. Falei: vamos encarar isso aí, vamos fazer a experiência de 2 meses. Aí encaramos. E pegamos o desafio da questão das praças. Fizemos praça na Cidade Nova, no final da Rua Pociúnca. Fizemos a praça do Lais ali, onde vincaram um quiosque. Está lá, pronta, era um depósito de lixo. E aquele quiosque foi uma briga no meu programa de rádio, porque a vizinhança não queria aquele quiosque. Verdade. Como tiraram do final da Rua Pociúnca. Não aceitaram e conseguimos tirar. Depois, acho que colocaram até outro. Fizemos a praça de Raposo. Ela tinha... a Raposo é uma instância no mineral, vai mais lá idosos, verdade é essa. Mas a pessoa não conseguia subir na praça, porque ela tinha um morro com vários degrau e alto e tudo desregular. Conclusão, encaramos aquela praça, é a praça mais desafiadora que nós tivemos. Qual, doutor? Daí, de Raposo, ao lado da igreja. E só de terra que nós tiramos. Ao lado e à frente, né? Ela fica em volta da era ao lado, né? ao lado mesmo. Agora ela é em volta, agora né? ela está invadida também. Conclusão. E aí, tiramos daquela praça mais de 800 caminhões de terra
para rebaixá-la, colocar no nível, para ter acessibilidade. Porque sim, praça sim. tem que ter acessibilidade, Lógico, né? Como qualquer calçada, que é um dos temas que nós vamos bater aqui do início até quando eu tiver vida. Deixa eu falar mais uma coisinha sobre as praças. A praça da rodoviária, que hoje é também uma praça cheia de quiosques, os quiosques podem ficar lá. Ela precisa ser revitalizada, tá? Ela também era lindíssima. Tem que A mudar o praça em padrão frente à desses rodoviária quiosques. era lindíssima. E por falar em Santos praça, eu quero aproveitar e dizer que o governo federal, que o presidente Lula mandou 15 milhões para revitalizar o nosso aeroporto, reconstruir o nosso aeroporto, e mais de 6 milhões para revitalizar a Praça dos Camelôs e construir uma praça no Cristo Redentor. Isso é só um sinal de que nós poderemos fazer com Adilson Ribeiro prefeito e Lula presidente. Eu queria, Opa! eu gostaria. Mas de- eu queria concluir a questão das praças. Fizemos Boa Ventura, fizemos Nossa Senhora da Penha, fizemos Aré e fizemos aqui no Cristo, a única praça aqui do Cristo, ao lado do Colégio Ezra Galvão. Nós fizemos nesse período que eu fui secretário de obras. E tem mais que eu bonita não- aquela praça bonitinha, né? e tem mais, e os próprios moradores cuidam, Isso. zelam por ela, entendeu? Os moradores dos muros. E outra são outra cuidadosos. obra que nós fizemos de extrema alcance social foi as escadarias, que as pessoas não tinham condição. Aquela Quando do Itaú ali chovia, também? do Itaú também, ali no Tradicional. Cristo tem várias, fizemos no Surubi várias, fizemos na Vinhosa, na parte alta, pé da rua João Emílio Boechat, o morro ali para cima, de onde o João Piquira morou, o irmão dele namora ali, fizemos várias escadarias, enfim, foi um trabalho social enorme. E eu quero dizer que nós investimos na praça, infelizmente a cidade cresceu e os recursos que têm vindo não são suficientes, e esperamos que agora, se Deus quiser, essa coisa flua realmente de atender as nossas praças. Deixa eu botar fogo no debate. Os Nossa recursos prorrogação não são- está acabando. Os recursos não são E eu insuficientes. quero falar sobre praça. Os recursos que vêm para Itaperuna não são insuficientes, eles são mal aplicados. Muito bem. Fala sobre praça, depois sobre oficiais e Exatamente. suboficiais. Eu queria dar sugestão, né? Você falou de shows, você falou de turismo, né? Essas coisas todas. Se você pegar o pavilhão, tá? Concha acústica, E vir, é uma bela praça sim. que pode ser criada ali dentro de tudo que você falou. Poucos Fast municípios food, têm esse papapá, essas privilégio. coisas todas, né? E onde as pessoas normalmente podem passar, inclusive o camelô pode ir para ali. Sim. Pode ir para ali, né? Nós já debatemos e defendemos Sim, essa ideia em exatamente. outros E a programas. Praça Nilo Peçanha, aqui é uma outra ideia que a gente tem, iguale, tá, o piso da praça com as ruas. Quando estiver em dias normais, os carros passarão normalmente, só demarcar. Né? Dias de evento, ela ficou num nível só. Você tem espaço suficiente para fazer grandes eventos. Na Nilo A Peçanha, Praça Nilo Peçanha, Sim. tá? As ruas, em vez delas estarem já fizemos desnível- eventos ali. Sim, em vez de elas estarem em desnível, nivela tudo. Fica uma praça, nivelou tudo. Você marca o que é rua, né? Não tem problema nenhum, o carro vai passar ali durante o dia. Se você for em Macaé, você vai ver Campos essa também. situação. Campos é dessa forma também. Tá? E tendo um evento, você tem todo o piso igualado. Sim. Tá? E você cria, você, Principalmente aumenta o espaço. as ruas transversais, né? Exatamente. Então, isso aí não demanda, é o que você falou, não demanda tanto recurso para fazer um negócio desse. Agora, o que acontece é que, infelizmente, os recursos vêm, a gente sabe que vem. São A mal verba- usados. A verba está carimbada, mas ela é mal usada. Mal usado. Aí, infelizmente, a gente tem esses problemas, né? Igual o orçamento, falei ontem aqui, Adilson. Nós temos um problema sério de orçamento do município, que não, isso é um debate, grande debate, um programa, né, longo, tá? Mas não pode, eu também sou pré-candidato a vereador. Eu ia falar isso Opa! agora. Eu sou pré-candidato São dois a aqui. vereador. Bom nome, hein? E vou dizer a vocês, tá? Orçamento a ser votado na prefeitura, eu vou convocar a população para ir lá dentro discutir orçamento. Eu acho Porque- que você tocou num assunto aqui onde eu concordo plenamente com você. A questão da autorização para o governo usar 30% do orçamento sem ter que consultar a Câmara. Isso para mim revela algumas coisas. Revela preguiça do vereador, porque o vereador, não, deixa o dinheiro na mão do prefeito, ele faz o que ele quiser, porque se não der 30%, der só 10%, todo mês ele vai estar aqui pedindo dinheiro a gente. O cara está com preguiça.
ou então o cara é conivente com o desmando que normalmente reina em Itaperuna. É um absurdo dar 20%, 30% de autonomia para o prefeito usar sem consultar a Câmara. Isso é porta aberta para a corrupção. O Elias viveu, né? Eu vivo a política de Itaperuna de 96 para cá. Né? E o Elias, você também, Adilson, para trás mente. Né? Eu lembro que no governo Claudão, a Câmara deu 1% de remanejamento. 1%. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam ali, que foram eleitas para representar a população, estava passando, nós estamos aqui para te representar. Então, se o prefeito quiser mexer no dinheiro, ele tem que falar com a gente. Eu ouvi você falando sobre isso e eu concordo plenamente com você. 10% no máximo. É zero. Para mim é zero. Concordo. É zero. Ele é radical. Aqui já é o vereador e o prefeito discutindo, né? Concordo. Já é o vereador e o prefeito. Mas ele está entendendo o que eu estou falando. concordo. Ele sabe, qual é a diferença? Ele vai ser o. Né, Ninguém está amanhã dizendo ele que não vai está ser entendendo. o gestor público. Eu vou fiscalizar ele. Sim, sim. Minha obrigação é fazer isso. E ele tem que entender. Sim, eu quero, porque o prefeito que não levar nem 1% de remanejamento, zero de remanejamento, ele vai estar caminhando junto com a Câmara dos Vereadores. Aquilo que eu disse, gente, vereador não é para pedir para caber na rua, para tapar buraco, você está em esgoto. Exatamente. Vereador é para criar leis e fiscalizar a aplicação delas. Ele vai estar caminhando, o prefeito, com a Câmara dos Vereadores. E a Câmara lembrando, prefeito, isso não pode, hein? Isso está errado. Eu preciso de tantos milhões para revitalizar a Praça do Fiteiro. Prefeito, tantos milhões? Traz aqui o orçamento, traz aqui a análise do impacto financeiro do orçamento, apresenta o projeto, nós vamos ver se realmente o senhor precisa desses 10 milhões, se menos resolve, ou se o senhor vai ter que levar um pouco mais. É assim que se legisla, é assim que se administra e é assim que se fiscaliza. Horário eleitoral gratuito. Dando 10% de remanejamento. Desculpa interrompê-lo. É bagunça. Sim, mas só como exemplo, o governo federal não tem remanejamento de orçamento. Não existe remanejamento no governo federal. Tanto é que ele é obrigado, em determinado momento, a fazer o quê? Contingenciamento. Já estouramos porque o orçamento dele não... Já estouramos a nossa prorrogação, sugestão do Lorenzini, vamos segui-la a partir Eles de agora. provocam a gente e depois cortam nossas asas. Olha, Você faz isso no seu programa, não se preocupa não. mas hoje eu estou do outro lado. Sim. O doutor Elias também vai se despedir. Eu me lembro do tempo de reformar praças. Depois que passaram a revitalizar, virou o que virou. Adilson, só despedido então. Muito obrigado, gente, por estarem conosco até agora. Obrigado pela participação e queira-me bem, não custa nada. A Keila do Todo pode usar esse slogan, né? Cebolinha naturalmente falaria, né? Queira-me bem. Obrigada pelo convite a todos e eu desejo um contrato tá ali pra feliz voltar, Dias das Mulheres. O seu contrato 8 de março, um dia fantástico. Parabéns, seu contrato mulherada. está preparado porque você foi aprovada pela audiência e pela banca e vai voltar. Obrigada, meus queridos. Lorenzini, despedida. Feliz dia Bom pra dia a gente. todos, muito obrigado, né, aos participantes aqui, os convidados, e o Adilson, a Dura, o Nino e Elias, e até amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui. Bacana a sua sugestão da gente continuar estilo Jovem Pan. Obrigado ao nosso operador, engenheiro, e o doutor Elias, que é o nosso fundador desse canal, que... Parabéns às mulheres pelo seu dia, que o dia dela é todo Também foi dia. pra cá, então. Um beijo para minha amada Leia. Amanhã tem Márcio Caldas, Também manda amanhã um tem beijo quem para mesmo? minha Vânia. Amanhã tem quem Carlos mesmo? Alberto Carlos. Carlos Doutor Alberto Carlos, Carlos. ex-secretário de Saúde. Exatamente. Membro da academia. E membro da de academia. letras, filho do E você é um saudoso. novo imortal. Mas morro igual todo mundo. O Carlos Alberto é filho da Dona Cora, Dona Flora, e o nome do pai dele, muito famoso. Carlos Alberto. Carlos Alberto. É Ele sobrinho foi de Héctor médico, Carlos. foi médico do parto da minha primeira filha, Que bacana. a doutora Viviane. E irmão do Euclides Carlos. então É uma família muito conhecida, muito querida, vários filhos médicos, sobrinhos médicos. Lorenzini já se despediu? Já. Doutor Elias já se despediu. Meu beijo para as mulheres. Eu vou pedir só para tocar uma musiquinha aí que pediram para tocar. Não conseguiu? Tá bom, tá Fica bom. pra próxima. Fica para amanhã no começo, tá bom? Tchau, Prego obrigado. batido. Ponta Ponta virada. virada. Acabou o programa.